Olá! Hoje nós vamos falar do terceiro passo dos 12 passos para um ano próspero. Você que está aí me vendo, eu que estou aqui falando para você, nós temos as nossas necessidades de subsistência, assim como também uma empresa tem as suas necessidades. Nós como pessoas, falando de mim, por exemplo, me lembro quando eu era criança que eu ia para a escola. Eu morava na roça, a uns 7, 8 km da escola, e eu ia para a escola e meu pai me falava: filho, você tem algum dinheiro? Pelo menos para você comprar alguma coisa, caso você esteja com vontade de comer algo. Eu não quero que você venha embora com fome, porque às vezes terminava a aula 11h40 da manhã, não me lembro muito bem se era 11h30, 11h40, e era longo o trajeto para casa, né? E meu pai não queria que eu passasse vontade de comer. Então eu tinha essa preocupação. Ele me ensinou isso: olha, é muito chato para um homem, para um ser humano, olhar para alguma coisa, ter vontade de comer aquilo e não ter condições de comprar. Você já ouviu alguém dizer que passou fome, que passou dificuldade na vida por não atender às suas necessidades pessoais, por não poder comprar algo de extrema necessidade? Talvez até você já passou por isso, né? E ainda bem que não passa mais. Agora eu faço uma pergunta para você. E se as empresas também sentissem? E se as empresas também chorassem quando elas precisam de comprar algo e não podem? Suponhamos que a empresa necessite comprar, fazer a reposição de um estoque. Tem cliente querendo comprar e ela não tem dinheiro para comprar. Triste, não é? Que a empresa esteja precisando comprar matéria-prima e não tem dinheiro para comprar. Ou seja, ela está com necessidades básicas não sendo atendida. Está faltando combustível, está faltando capital. Quantas empresas passaram, né? E ainda outras ainda passam fome. Se você for perguntar para um empresário que de repente já empreende há 50 anos, é muito difícil. Eu diria assim, acredito eu que talvez uma empresa em 1000 nunca passou necessidade, nunca passou fome. Então imagine você comigo quantas são as empresas que já choraram por passar fome, por ter necessidades básicas e não poder atender essas necessidades. Quantas empresas estão passando por isso? Aí você me fala, mas a empresa não chora. Ela está ligada diretamente à pessoa, a uma pessoa que abriu aquele CNPJ. Por mais que aquela pessoa queira fechar aquele CNPJ, não é tão simples assim. Aquilo vai ficar atrelado à mente da pessoa por um bom tempo. Às vezes, através de uma cobrança, por um fechamento que não foi bem feito, seja cobrança de credor, de fornecedor, de instituição financeira ou do próprio governo. Então, existem muitas consequências. Eu também já vi muito empreendedor ser feliz e às vezes passar por um momento ruim e se tornar infeliz porque a empresa trouxe uma série de problemas e a pessoa não soube conviver com aquilo. Então, o capital de giro, esse combustível, ele é essencial para que a empresa não passe fome, não tenha essas necessidades básicas não sendo atendida. Imagine uma pessoa que vai fazer uma viagem. Essa pessoa precisa calcular o que ela vai precisar nessa viagem. E uma empresa é muito mais complexo do que fazer uma viagem. Nesse conteúdo aqui, eu vou compartilhar com você trechos de vídeos, de conteúdos que eu já fiz para ajudar empreendedores a ter um capital de giro melhor, a ter um capital de giro saudável. Eu posso resumir para você que o ideal de um capital de giro é você ter pelo menos 2 vezes a necessidade do seu capital de giro a curto prazo. É o ideal. Claro que, Marcos, eu vou ter o que é necessário, não vou ficar com o dinheiro parado. Claro que não. A outra parte que você vai ter ali, se você precisar para uma situação de emergência, você vai estar aplicando isso numa aplicação que tenha rentabilidade,
com uma liquidez imediata, caso você precisa, né? Eu não estou falando aqui de colchão financeiro de capital de giro, que é outra coisa, e nós vamos falar disso, né? De colchão financeiro no mês de setembro, mês 9, colchão financeiro. Eu estou falando aqui simplesmente para você ter um capital de giro tranquilo para curtíssimo prazo. Tem gente que não está conseguindo nem ter, né, o capital de giro para um ciclo só. Por exemplo, se o seu ciclo é 30 dias, está difícil de ter até para 30 dias. Eu já trabalhei com capital de giro para uma semana, eu não tinha para um mês, trabalhava com capital de giro para uma semana, né? O ideal é você ter, para o ciclo financeiro seu todo, se é 30 dias, né? Ou seja, o prazo ali que você tem entre o que você vai pagar o fornecedor, né? Menos o prazo de pagamento, de recebimento do seu cliente e mais o tempo de estocagem, que é no caso da indústria. Mas você vai ver isso mais nos conteúdos que eu vou compartilhar com você aqui agora. Não se assuste não, porque meu visual lá está um pouquinho diferente, né? Eu fiz transplante capilar depois, o cabelo está crescendo, está um pouquinho diferente. E espero que você me ache um pouco mais simpático agora nessa versão. E que também, claro, que você goste muito do conteúdo. Te vejo daqui a pouco. O combustível para fazer o carro andar. Você já viu algum carro andar sem combustível, sem energia? Hoje irei falar nesse vídeo de um combustível que faz o seu negócio andar, que faz a sua empresa andar e com certeza você passará a dar muito mais atenção ainda a esse combustível para que ele possa movimentar bastante o seu carro, movimentar bastante o seu negócio com qualidade, com boa direção e com boa velocidade. Com esse combustível, você terá um negócio, uma empresa sólida e sem surpresas negativas. Capital de giro é um conjunto de recursos disponíveis em um curto prazo. Prazo esse que é o tempo em que você paga o seu fornecedor e o tempo que você recebe do seu cliente. Se você quiser projetar o seu capital de giro em um curto período de até um ano, basta você considerar todos os recursos no caixa da empresa, nas contas bancárias, nas aplicações financeiras e também na aquisição de estoques. Você agora vai diminuir desses recursos disponíveis as suas despesas, como por exemplo, folha de pagamento, fornecedores, dentre outras. O que é a mesma coisa da gente falar ativo circulante menos o passivo circulante. O saldo vai ser o seu capital de giro. Nesse vídeo, eu prefiro ficar apenas com o capital de giro não projetado em até um ano, mas sim com o capital de giro projetado para os próximos 30 dias ou para o prazo, para o tempo do seu fluxo financeiro, que é desde o dia que você paga o seu fornecedor até o dia que você recebe do seu cliente. Então vamos trabalhar o capital de giro para esse curtíssimo prazo, que é para um mês ou para o período do seu fluxo financeiro. E se o saldo do período der negativo? Se o saldo do período der negativo, você vai ter que recorrer àqueles famosos empréstimos, ou você vai ter que fazer um severo ou um médio ou um moderado ajuste financeiro. Tem alguns casos que realmente a empresa é uma empresa que tem poder de geração de caixa, que tem poder de ser bem viável, que vale a pena talvez até se desfazer de algum bem para que você possa trazer saúde, trazer combustível para o negócio, já que negócio, assim como carro, não anda sem combustível, não anda sem energia. Mas não coloque os seus bens em um negócio que você sabe que não será viável, ou talvez que você até não sabe, mas você não tem muitas certezas de que aquele negócio é viável. Às vezes,
pode valer a pena se esse negócio vai ter condições de devolver para você o seu investimento. E se você quiser descobrir qual o capital de giro você quer ter para os próximos 30 dias, se esse é o seu tempo de fluxo financeiro, o que é o fluxo financeiro? Falando mais claramente, para dar um fluxo financeiro de 30 dias, suponhamos que você tem um prazo de pagamento ao seu fornecedor de 15 dias. 15 dias é o prazo que você tem do seu fornecedor. Você vende num prazo médio para os seus clientes com 45 dias de prazo. Se nós formos diminuir o prazo de 45 dias que o seu cliente tem para te pagar, que é quando o dinheiro vai entrar no seu caixa, pelos 15 dias, que é o prazo médio que você compra do seu fornecedor, nós teremos um fluxo financeiro de 30 dias. Você agora vai multiplicar a média dos seus custos diários. Olha só, você precisa de saber o que você gasta por dia. Você então vai multiplicar. Suponhamos que você tem 10 mil reais de gastos diários. Você vai pegar os 10 mil reais de custos diários vezes os 30 dias. Nós vamos ter 10 vezes 30, quanto? A necessidade de capital de giro. Nesse caso, é de 300 mil reais. Agora eu vou lhe falar de uma coisa muito importante. Se você viu só até aqui e não vai continuar vendo, você não vai saber disso e vai ficar andando com uma perna só. Imagine que essa empresa tem um tempo do estoque operacional de 10 dias. Por exemplo, no meu caso, eu recebo a matéria-prima do meu fornecedor, por exemplo, hoje. Amanhã, provavelmente, ou depois de amanhã, ela vai entrar em produção. Então, tem um tempo do processo produtivo. Mas o prazo de 15 dias da simulação que eu falei para pagar os fornecedores, ele está correndo a partir do momento que o fornecedor emitiu a nota fiscal. Então, suponhamos que eu vou fabricar daqui 3, 4 dias. Esse produto vai para a expedição, vai ficar lá aguardando o dia que está marcado a entrega do cliente, ou de repente ele até foi entregue no dia que chegou na expedição. Porém, na média, esse estoque fica 10 dias. Então, nesse caso, eu vou precisar de mais capital de giro. O que eu vou fazer então? Eu vou somar esses 10 dias no meu fluxo financeiro. O meu fluxo financeiro não mais vai ser 30 dias, e sim vão ser 40 dias, que é mais 10 dias de estoque operacional. Então, nesse caso, nós vamos precisar não mais de 300 mil reais, mas sim 40 dias vezes os 10 mil reais de custos diários, que é igual capital de giro de 400 mil reais. Ah, e eu não vou deixar de falar, a gente às vezes precisa de contar também os nossos problemas. Eu já tive no meu negócio que trabalhar com capital de giro não para os 30 dias, mas eu tinha capital de giro para a semana. Eu tinha que correr para fazer dinheiro com aquele capital de giro na semana, para que eu pudesse ter dinheiro na outra semana. Então, em alguns casos mais críticos, você precisa de pensar num curtíssimo prazo, até mesmo deixar de pensar no prazo do fluxo financeiro e pensar na semana, no que você vai precisar gastar na semana. Se é 10 mil reais por dia, você precisa de ter 50 mil nessa semana e que esses 50 mil te gerem receita para que na próxima semana você esteja com um pouquinho de sobra. Esse capital, ele precisa aumentar. E às vezes faz muito bem, às vezes é saudável a empresa trabalhar com esse capital de giro semanal, porque fica uma gestão muito mais compactada, muito mais particionada, e isso pode gerar muito mais resultado, porque as suas decisões vão ser tomadas em cima da hora. Olha, essa semana está assim, eu preciso gerar esse recurso
Para a semana que vem, você começa a medir melhor os seus números se você trabalha com capital de giro semanal. Isso foi uma experiência que eu tive em momentos de vacas magras e eu pude engordar as minhas vaquinhas fazendo essa gestão de forma bem ágil, de forma bem compactada em dias e semanas e não mês. Foi feita a mim uma pergunta que é a seguinte: o porquê tem empresas que têm determinado valor de capital de giro e com o tempo esse capital de giro vai diminuindo? Nós vamos apontar agora algumas razões do porquê isso acontece. A número 1 são vendas mal feitas. Você vendeu e às vezes você até vendeu bem, consultou o cadastro do cliente, o cliente estava limpo, já aconteceu comigo. De eu consultar o cadastro do cliente, ele está ok. Aí eu liberava a venda a prazo. Só que quando chegava no dia do pagamento, o cliente não pagava. A gente ia fazer a consulta novamente daquele cliente e ele já tinha, por exemplo, 100 protestos no espaço entre o crédito, o dia do crédito que eu concedi e o vencimento daquele pagamento que ele deveria fazer. Então, foi uma venda relativamente bem feita, porque foi tudo dentro dos parâmetros legais, mas existe o risco. Agora, tem muita venda feita de forma errada. Você às vezes vai vender para um cliente a prazo, nem visita o cliente, não conhece o cliente, não sabe da estrutura, dá prazo para quem já tem o histórico, que não é legal. Então, eu posso dizer que a causa 1 aqui não é a mais importante, simplesmente estou enumerando, vai existir causas até mais importantes do que essa, mas a primeira razão que eu quero enumerar é inadimplência. A razão número 2, ela é muito importante, eu vou colocar aqui diminuição das vendas. Aqui a empresa começa a vender a menos e começa a impactar na questão do ponto de equilíbrio. Algumas delas começam a trabalhar abaixo do ponto de equilíbrio ou 0 a 0, mas com os riscos, com a insegurança, acaba entrando um pouquinho e diminuindo o capital de giro. A causa número 3 é o contrário disso aqui. Ao invés de ser diminuição de vendas, pode ser aumento das vendas. Você já deve ter ouvido falar, não vender quebra a empresa. Vender demais também quebra a empresa. Se uma empresa resolve agora agredir o mercado e ela precisa de comprar mais matéria-prima porque ela vai vender mais, significa que, não que de repente um capital de giro de 1 milhão, ele vai cair para 900. Não é isso de forma imediata. Só que ele não vai ter dinheiro para pagar os custos diários. Vai faltar dinheiro, esse 1 milhão que era suficiente para uma venda de determinado valor, se aumentou a venda agora em 50%, por exemplo, esse 1 milhão de capital de giro não vai ser mais suficiente. Por quê? Porque agora vendeu mais, também vai gastar mais. E isso agora, com o tempo, pode até diminuir o seu 1 milhão de capital de giro, porque você vai começar a ter problemas com o seu caixa e a sua empresa pode ter outros problemas, agora diminuindo até mesmo o seu capital de 1 milhão de reais. A quarta razão que eu quero colocar é aumento dos custos. Tem que tomar muito cuidado, às vezes vai vender mais, porém os custos vão aumentar numa proporção maior do que, por exemplo, o percentual da venda. Custos é uma coisa séria, isso não deve aumentar, principalmente os custos fixos. E qualquer centavo que aumentar aqui vai entrar diretamente no seu resultado financeiro. Importante salientar que empresas que têm um capital de giro mais apertado, um capital de giro baixo, elas precisam focar muito na gestão de estoque. No caso, por exemplo, de produtos físicos, porque às vezes a empresa fica ali com produtos que se tornam com o tempo até mesmo obsoletos ou investem em estoque em produtos que não têm boa saída, que sai pouco. Então, uma empresa, principalmente a que está com capital de giro baixo, precisa de focar
nos itens essenciais, nos itens que dão margem, nos itens que você mais vende, que vai fazer acontecer um giro mais rápido. Essa gestão fina do estoque vai muito contribuir com o seu capital de giro. Agora, tem gente que fala mal de estoque. Depende. Tem modelo de negócio que, se a empresa tiver um bom capital de giro, ela pode usar isso como uma estratégia de mercado. Tem alguns modelos de negócio que a cadeia produtiva, por exemplo, os fornecedores são muito burocráticos, demoram, por exemplo, a entregar, e a empresa, tendo capital de giro, ela estoca aqueles produtos que ela sabe que não vão sair de linha, que não vão ficar obsoletos, e ela vai ter matéria-prima à vontade para produzir quando for necessário e com certeza vai se tornar muito mais competitiva em relação à concorrência. E eu não poderia deixar de dizer que em empresas onde o capital de giro está alto, está gordo, vale a pena fazer alguns investimentos inteligentes para que esse dinheiro não fique parado e para que a empresa também tenha outras fontes de receitas. Pois é, voltei aqui agora, não é? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Capital de giro, o combustível que faz as nossas empresas seguirem em frente com saúde. Você não quer seguir em frente, né? Nós queremos, com o nosso corpo, com a nossa pessoa, seguir em frente com saúde, com força, com muita energia. Pois é, as nossas empresas são as nossas extensões e também precisam seguir em frente com saúde e com força. No próximo mês, nós vamos falar de um assunto muito importante também, porque todos são importantes. Nós começamos no mês de janeiro falando de gestão de dívidas para quem tem dívidas, a limpeza do terreno. Na verdade, nós estamos construindo uma casa muito bonita esse ano com esses 12 passos, ok? Então, nós começamos limpando o mato do terreno, estava muito bagunçado, com gestão de dívidas. Depois, a base, o alicerce de uma casa, que é o fluxo de caixa, capital de giro. E nós vamos falar agora, olha só, nessa construção da casa, para a gente chegar em alguns números interessantes nos próximos meses e a gente fechar o ano com chave de ouro nesses 12 passos, tá? Nós precisamos muito desse próximo passo, que é o custo fixo e o custo variável. Parece ser coisa simples, né? Todo mundo fala, parece ser coisa banal. Se a gente souber trabalhar direitinho e é coisa simples de fazer, o custo fixo e variável, nós vamos estar construindo uma base para os próximos números que são muito importantes, tá? Então, tudo começa por uma boa separação de custos fixos e variáveis, e eu não vou falar mais, porque senão eu vou estar antecipando o próximo mês, tá? Então eu te espero no próximo mês para a gente falar um pouquinho desse assunto muito importante. Muito obrigado!